o controle de todas as nossas situações, amém? Amém. Nós estamos no culto hoje da família e o Senhor me deu um tema muito maravilhoso para esta noite. Daqui a pouquinho vou estar falando sobre este tema, mas antes eu queria apresentar os irmãos que estão nos honrando com as nossas presenças. Hoje nós temos conosco o Eduardo, filho da nossa irmã Maria Tomás, que Deus possa abençoar poderosamente. Do lado das irmãs nós temos a nossa irmã Regina, que se deslocou da cidade de Ipatinga, que vem estar conosco. Está também a minha sogra, Rocina, que Deus abençoe. E o resto é de casa mesmo. Vamos desejar aos visitantes que sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Então cante bem bonito. Visitante. Amém? A igreja está muito bonita, não está, irmãos? Muitas pessoas. No momento da apresentação, eu sei que alguns ficaram até meio pensativos do que seria apresentado, mas Deus teve uma forma de se expressar a apresentação e os irmãos entenderam. Nós estamos mostrando o mundo de hoje, e aonde a força jovem só encontra refúgio é na presença de Deus. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, abrissem as vossas Bíblias, dá uma suada aí esse negócio. Aleluia. Os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Juízes, no capítulo 13, no versículo primeiro a seguir, nós vamos falar sobre os juízes de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e os entregou na mão dos filisteus 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberá e terá um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebidas fortes, e nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre cuja sua cabeça não passará navalha. Quanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Podemos assentar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu sou dependente do Senhor para ministrar a Tua palavra. Nós estamos no culto da família e espero, Senhor Deus, que o Senhor me usa como instrumento para a Tua vontade, para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale à Tua igreja, e que a igreja, a partir de hoje, venha receber uma renovação diferente,
e que as famílias elas estejam acobertadas pelas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Pode deixar esse fruto, pode deixar isso permanecer. Meus queridos, orando ao Senhor nesta tarde, eu orava a Deus, eu orava ao Senhor nosso Deus, e preocupado com a mensagem que a qual seria ela aplicada nesta noite para este rebanho. Cada dia que passa, observamos que o rebanho de Deus, ele cresce, aumenta, e nós precisamos de ter palavras suficientes, aleluia. O texto permanece naquele, deixa aí, aleluia. Observa, irmãos, que na medida que o rebanho cresce, o rebanho precisa de se alimentar, e o rebanho, ele precisa de um bom alimento. Se o rebanho não tiver um bom alimento, ele acaba ficando um rebanho anêmico, sem saúde, fica um rebanho que a qual pode até mesmo a morrer. Qual é este tipo de alimento que o Senhor está falando, pastor? Eu estou falando de um alimento espiritual, sobrenatural, isto que porém não vem do homem, mas que porém vem de Deus. Ao lermos a este texto, quando eu lia ao Senhor, me deu um tema para aplicar adiante da igreja. Cuidado com o que o olho vê, porque o olho é algo que está no corpo humano e é algo que puxa a uma atração carnal. Quando você olha, você rapidamente vai desejar, e quando o desejo ele penetra dentro do coração humano, se é para a maldade, pode ter certeza que vai trazer uma desgraça total sobre a vida do ser humano. Mas se é um sentimento que a qual vai lhe beneficiar para o bem, você vai ter crescimento. Nós precisamos de cuidar com os nossos olhos nestas últimas horas. E ler a este texto, eu quero que os irmãos venham comigo nesta mensagem. Muita atenção, a partir de agora será pouca para todas as famílias presentes neste culto. A Bíblia diz que o povo de Israel veio a fazer o que era mal à presença dos olhos de Deus. Deus a entregou, o seu povo, nas mãos dos filisteus, a qual eles ficaram por espaço de 40 anos, vivendo debaixo de opressão. Agora nós estamos falando do tempo dos juízes, e sempre no meio de um declínio espiritual de Israel, Deus levantava quando o clamor subia da terra para o céu. E observamos este texto, foram 40 anos que eles plantavam, e tudo que eles plantavam, os filisteus vinham e destruíam. Imagina você ter a sua família, você tem a sua terra, você tem o seu gado. Uma comparação para que os irmãos venham entender. Quando você está olhando que o seu gado está a ponto de corte para você vender, você sabe que você precisa da venda daquele gado para você renegociar. Quando você planta também uma lavoura, você sabe que aquela lavoura é para o sustento da sua casa, e o resto que sobrar você vai vender, e você vai aplicar o seu dinheiro em outra coisa. Assim estava a Israel de Deus, quando as lavouras, as vinhas,
o trigo, a cevada e tudo mais estava a ponto, aleluia, da colheita. Os filisteus vinham, botava fogo nos alagar, destruía tudo, e os filisteus ficavam praticamente nas mãos e perecendo. E naquela época os filisteus eram mais avançados nas práticas de armas e do ferro. Olhando para esta história, eu vejo Deus se ocultando o seu povo de manter-se armado, porque tudo que eles precisavam, eles tinham que correr adiante dos inimigos. Se era uma ferramenta, era eles que sabiam molar. Se eles precisassem de ferramenta, era só os filisteus que tinham, e para eles nada. Ao observar esse texto, 40 anos sofrendo debaixo de um jugo terrível, mas haviam remanescentes, pessoas naquela época que ainda veneravam, que ainda adoravam um Deus que a qual conhece todas as coisas em cima, lá no céu e também na terra. Quem eram estas pessoas? Era Manoá e também a sua esposa. Ao observar que após, aleluia, este período de crise que estava passando os israelitas, Deus vai bradar a respeito deste povo. Deus quer levantar mais um líder para pelejar a tua peleja. E a Bíblia diz que a mulher de Manoá estava em um certo lugar, e o anjo do Senhor lhe apareceu, e dizendo: olha, mulher, você há de ter um filho, você é estéril, mas eu vim para te dizer que você há de ter um filho. Ela agora fica feliz em saber que vai ser mãe. O anjo que apareceu vai dizer a esta mulher, vai dizer: olha, mulher, durante a gravidez deste menino que você há de dar à luz, você não pode comer nada do vinhadeiro, você não pode beber vinhos fortes e nem bebidas. Ele está dando as precauções para a mãe. A mãe tinha que viver uma regra diante de Deus para alcançar a sua promessa dentro de casa. Nós estamos em um culto da família. Observa, o anjo de Deus também está dizendo: o teu filho, para ser uma bênção, em primeiro lugar você também tem que ser uma bênção. Em primeiro lugar você tem que passar pelas regras, para depois você aplicar dentro da sua casa do fruto que a qual já foi gerado ou que está sendo gerado do teu ventre. Observa, senhores e senhora, então a mulher vai dizer a Manoá, o seu marido, que este homem havia lhe aparecido, e este homem havia as semelhanças de um anjo. Então Manoá disse: se este anjo apareceu para você, eu peço, eu rogo a Deus também que este anjo aparece a mim. E observa, outro dia a sua esposa estava num determinado lugar. O homem aparece mais uma vez e vai aparecer. Ela vai chamar o seu marido, e quando ela chama o seu marido, Manoá, aparecendo na presença daquele homem que estava ali, figurativa de um anjo, observa bem, ele vai dizer tudo quanto eu disse a tua mulher, assim há de fazer. Deus, aleluia,
através deste mensageiro, jamais rabiscou, jamais tirou um tio daquilo que ele havia dito sobre a promessa que a mulher de Emanuá havia recebido. Observa e vem comigo nesta história para você entender ainda melhor. Este anjo vai dizer todas as coisas novamente, vai repetir as regras que o menino deveria de crescer. A sua cabeça, qual não deveria passar navalha, também não podia beber bebida forte, não poderia ele também tocar em um morto, ele não podia tocar em nada que era impuro. Quer dizer, Sansão ia nascer debaixo de uma promessa de Deus, mas também debaixo de uma regra determinada por Deus. Observe bem, os tempos se passam, Sansão nasceu, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a possear do corpo de Sansão, e Sansão imediatamente já começa, aleluia, a fazer os seus próprios planos. A Bíblia diz que ele olha para Timná, o seu pensamento estava em uma cidade, aleluia, dos filisteus, um lugarejo dos filisteus, porque lá ele viu uma moça que a qual ele havia se apaixonado por ela. Observe bem, ele vai chegar em casa um certo dia e vai dizer: mãe, eu quero me casar, mas porém eu vou me casar com uma moça lá de Timná. Então a sua mãe, ela sabia das regras que o anjo havia lhe determinado. Sua mãe rapidamente vai dizer: Sansão, não tem mulheres entre as mulheres dos teus irmãos, porque era por lei os israelitas procurar mulheres para se casar, tinha que ser israelita, não poderia entrar com mistura. Observe bem, Sansão vai dizer: mãe, mas é aquela que eu quero, é aquela que eu me apaixonei por ela. Então sua mãe ainda vai dizer: há outras mulheres entre o nosso povo, quer dizer, entre toda Israel, tem tantas, por que você escolheu logo lá, Sansão? Sansão vai insistir dizendo: eu quero ela. E a mãe é obrigada a aceitar. Observe bem, ele vai para pedir a moça em casamento na casa, aleluia, deste cidadão de Timná. Aleluia. Observe bem, queridos, ao chegar, ele contrata no caminho, ele vai observar que veio um leão com fúria para cima, ele parte para cima do leão e joga esse leão para o despenhadeiro. Deus estava com ele, que é qual ele veio a destruir-se o leão. Ao voltar, após pedir a moça e o pai da moça em casamento, volta ele, aleluia, no mesmo caminho. Quando ele chega, lá havia, aleluia, um enxame de abelha na caveira do leão. Ele vai quebrar o primeiro pacto, que é qual o segundo pacto. O primeiro pacto ele já havia quebrado, porque um pacto que havia, que ele não podia casar com mulher estranha. Este é o primeiro pacto quebrado por Sansão. Segundo pacto, ele veio para quebrar também. Viu um leão, ele vai tocar na onde estava, aleluia, um leão morto, um cadáver de leão, e ali ele vai tirar o mel das abelhas que haviam posado sobre aquele cadáver. Ele vai comer, e ele também vai fazer como seu pai e a sua mãe venham a pecar, porque o seu pai, Emanuá, e também a sua mãe comeu do mel que estava sobre o leão, mas o seu pai comeu
pela inocência. Observe bem, senhores e senhoras, nos nossos dias, tantos filhos que estão fazendo os pais pecar. Nós estamos vendo tantos filhos pegando caminhos que a qual não deveriam de pegar. Nós estamos aqui nesta noite para abrir a sua mente como profeta de Deus, como servo de Deus, que nem todo caminho que está diante dos teus olhos são caminhos bons. Há caminhos que levam à morte, há caminhos que levam à quebra do pacto, da aliança, que é qual você fez, daquela aliança, que é qual já estava projetada. Quando seu pai, aleluia, soube que a sua mãe havia engravidado, o sorriso estava no seu rosto, e ao passar de alguns dias, a mãe vai descobrir que está grávida. Observa bem, e quando ela está grávida, ela vai rapidamente, aleluia, entender que dentro do seu ventre está sendo gerado um menino, ou que seja uma menina, e neste momento ela já começa a impetrar as bênçãos espirituais na tua vida. Sabe por que, senhores, que eu vou lhe explicar? Porque quando o menino está sendo gerado, a mãe, se é uma mãe crente, ela está dizendo: o meu filho vai ser uma bênção, o meu filho vai ser um pregador, aleluia. Se é uma moça, está dizendo: daqui a pouquinho vai saltar para fora, vou dar a luz e será uma cantora. Você começa a fazer os planos ainda na infância. É aí, jovem, que você tem que entender o tempo certo e a hora certa, porque você está debaixo da promessa de Deus, e você não pode quebrar o pacto da aliança que a qual está sobre a tua vida. Quantos acreditam nisso? Levante as mãos, dá um grado de glória bem alto. Abala o inferno nesta noite. Você não vai quebrar o teu pacto, você não vai quebrar a aliança, você não vai destruir aquilo que a qual teu pai e a tua mãe determinou, ainda quando você estava no ventre. Aleluia. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Quem quer ouvir mais da glória a Deus aí? Observe bem, Sansão vai voltar para o casamento. Ao chegar no casamento, na boca do casamento, ele vai dar um enigma. E eles tinham um tempo determinado para adivinhar o enigma de Sansão. Sansão vai falar do forte, que é o leão. Sansão vai falar do mel. Sansão, ele quer se apresentar. Sansão